encerrar esse momento de louvor e adoração a Deus, dessa pregação, compartilhando com vocês principalmente uma experiência em que Deus fez expresso na minha vida. Ainda na adolescência, nós morávamos no Congo, Brazzaville, que está ali bem no centro da África. Você provavelmente já viu esses países no mapa. Fazia 3 anos que nós morávamos naquele país e eu estava sofrendo muito com a perseguição na escola. Eu tinha aula nos sábados nessa escola onde eu estava estudando e não tinha aula na quinta-feira. Era uma escola francesa, a única escola do país onde eu poderia estudar, porque as outras escolas não eram reconhecidas internacionalmente. E aí, até que chegou um ponto crucial, o diretor da escola chegou para meu pai e falou assim: ou sua filha vai sair da escola, ou ela vai ser expulsa da escola. E meus pais realmente ficaram preocupados, então ela vai estudar. Mas a gente não negocia valores nem princípios. E Deus promete uma recompensa, não só presente, mas uma recompensa eterna para aqueles que são fiéis a Ele. E eu, na minha fé, pedi a Deus várias vezes que Ele tocasse no coração do conselho da classe para que eles mudassem o dia de aula. Era tão simples. É tão normal as pessoas terem aula na quinta e não terem no sábado? Calma, o que está acontecendo aqui? E Deus nunca respondeu a essa minha oração. Exatamente porque numa quinta-feira, por não ter aula, eu estava em casa, juntamente com os meus pais. E aquele dia começou de forma muito intensa. Começamos o dia ouvindo bombas, tiros, mísseis e tudo que vocês podem imaginar. Não demorou muito para que descobríssemos que nós estávamos no meio de uma guerra civil e que um golpe de Estado havia sido dado naquele país. Queridos, todas as palavras que eu vier a usar aqui para fazer com que você entenda o que é viver no meio de uma guerra não serão suficientes. Desgaste físico, emocional e psicológico, assim, no seu limite. A cada bomba que caía, a nossa casa tremia, parecia que ia cair junto. Nós morávamos no centro da cidade, numa região ótima para se morar em época de paz, mas péssima para se morar numa época de golpe de Estado, porque eram os vizinhos de alguns ministros daquele país. Então os rebeldes que invadiram a capital tinham como destino das suas bombas aquela região. Nós éramos o alvo. Então nós começamos a orar e pedir para que Deus nos blindasse, para que Deus nos protegesse. Estávamos ali para pregar o nome dele, ele tinha que fazer alguma coisa. Ficamos trancados naquela casa na quinta, na sexta e no sábado. Uma das primeiras coisas que acontecem numa guerra é que cortam a tua energia, cortam a tua água, cortam a telefonia e dão um toque de recolher. Porque assim eles tentam conter os rebeldes, tentam conter a população e distinguir mais facilmente os rebeldes. Então nós não podíamos sair da nossa casa, estávamos trancados ali, esperando pela misericórdia do Senhor. Quando chegou o sábado, depois de 3 dias intensos, e a guerra se intensificava a cada minuto, meu pai e minha mãe tiveram a ideia de ir até o nosso vizinho de esquerda, que era ministro da agricultura daquele país. Meu irmão e eu éramos amigos dos seus filhos, então meu pai chegou até a casa dele e disse: a gente precisa da sua ajuda. Nos empreste nos seus carros. No carro dele, obviamente, tinha uma placa oficial, e assim a gente vai poder sair do país. Pelo menos, se você não conseguir fazer com que a gente saia do país, nos dê o seu carro, a gente vai até um lugar um pouco mais distante, um pouco mais seguro. E aquele ministro disse: ok, pastor, eu vou disponibilizar um carro, um motorista, que também é militar, e um outro, para tentar escoltar vocês até um lugar mais seguro. Mas eu preciso te dizer uma coisa antes de você entrar no meu carro. Você vai estar circulando pelo país, como você obviamente sabe, em um carro oficial. Se em algum momento você se deparar com um grupo de militares naquele país, tudo certo, não tem problema nenhum. Agora, se você se deparar com um grupo de rebeldes, eles vão abater o carro imediatamente e depois vão descobrir quem está dentro. Mas o senhor orou antes de vir aqui, orou, pastor? Sim, oramos. E a gente vai, essa é aquela desafio, a única alternativa que tínhamos. Queridos, naquele dia nós entramos no carro com o ministro, olhamos para a nossa casa pela última vez, deixamos todas as coisas que tínhamos em casa e saímos da nossa casa com os passaportes no bolso. Alguns dias depois, um parênteses aqui na história, recebemos uma notícia que a nossa casa havia sido pilhada. Roubaram o que interessava e destruíram todo o resto. Mas naquele dia foi muito difícil andar pelas ruas de Brazzaville, aquele país que tinha momentos de paz, que sempre viveu em paz,
sede da Organização Mundial da Saúde no continente africano, que ficava aproximadamente 20 quilômetros do centro da cidade. Uma das nossas irmãs, irmã Naomi Nawatiwa, era vice-presidente da OMS, da Organização Mundial da Saúde, para todo o continente africano. Ela nos recebeu em sua casa, ficamos ali durante um dia e começamos a entender que também estávamos correndo perigo na sede da Organização Mundial da Saúde. Porque os rebeldes já tinham como foco atacar a OMS, por ser sede de um órgão internacional, eles chamariam a atenção da imprensa mundial. Então nós começamos a ficar preocupados, temos que fugir do país, sair daqui de vez. Como faremos isso? Tínhamos duas alternativas, a primeira delas era simplesmente aguardar que os militares franceses em missão diplomática nos tirassem do país. Mas queridos, descobrimos que uma das vizinhas da irmã Naomi era francesa, estava grávida e haviam se passado 5 dias da data prevista para o nascimento do bebê dela. E devido à ordem que os militares estavam seguindo para a retirada das pessoas do país, eles primeiramente retirariam os franceses e demais europeus, na sequência os americanos e depois as outras nacionalidades. Aquela senhora ainda não estava na prioridade, porque os militares disseram para ela que ela teria que aguardar, porque o caso dela não era grave. Aí a gente começou a pensar, se o caso dessa senhora não é grave, o nosso vai ser grave quando? Nunca. Então optamos pela segunda alternativa, que era uma verdadeira loucura. Atravessar o segundo maior rio do mundo em volume de água, que é o Rio Congo, de forma clandestina, numa canoa a remo, no meio de uma guerra. A gente fez o que todo filho de Deus faz quando se depara com uma situação muito difícil. Nos ajoelhamos diante do Todo-Poderoso e dissemos: Senhor, fala pra gente o que a gente tem que fazer. Se o Senhor disser que nós podemos atravessar esse rio, nós vamos confiantes em Ti, por mais difícil que pareça. Então, antes de dormirmos naquela noite, eu lembro que meu pai, minha mãe, eu e meu irmão nos ajoelhamos ao redor da cama de casal que tinha no quarto que a irmã Naomi disponibilizou para nós. E ali nós começamos a orar e pedir que Deus nos mostrasse a sua vontade. E enquanto orávamos, Deus foi nos dando aquela paz que excede o entendimento. Do tipo, vai em paz, filho, pode confiar, eu vou contigo. Mas queridos, nós nunca estamos felizes com os sinais sucintos de Deus. A gente sempre quer um pouco mais. E aí naquela noite, meu pai, depois da oração, disse que decidiu pedir a Deus um sinal na sua palavra. Ele falou assim: filhos, eu vou abrir a palavra de Deus e Ele, em sua misericórdia, vai nos responder o que devemos fazer. E foi exatamente isso que fizemos naquele dia. E Deus, em sua bondade infinita, decidiu nos responder. Abrimos a palavra de Deus exatamente em Isaías 43, aonde a palavra de Deus diz: não temas, quando passares pelas águas, eu serei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Resposta mais óbvia do que essa, Deus não poderia nos dar, não tinha como. Então, antes que o sol nascesse no dia seguinte, com muita dificuldade, chegamos até o Rio Congo. Não era um local comum para travessia, porque as fronteiras do país estavam fechadas. Então, com muita dificuldade, os homens, outros missionários que se juntaram a nós, conseguiram ajudar as mulheres e as crianças a descer até as margens do rio. Queridos, naquele dia, de fato, o rio estava extremamente agitado, como sempre foi. A canoa frágil, como costumeiramente era. A guerra intensa, mas os anjos do Senhor acamparam ao nosso redor e nós conseguimos atravessar o Rio Congo em paz e em segurança. Amém. Hoje, para a honra e glória de Deus, eu tenho a oportunidade de orar para você e dizer que Isaías 43 não relata simplesmente frases poéticas, porque a minha família e eu passamos pelas águas e Deus esteve conosco. Amém. Eu disse para você explicar no final da história porque Deus permitiu, porque Deus não permitiu que o dia da minha aula fosse trocado, exatamente porque, infelizmente, muitas escolas daquele país tinham aula na quinta-feira e as escolas que tinham aula na quinta foram invadidas pelos rebeldes e muitas crianças foram sequestradas. Tem noção do poder de Deus aqui você serve? Ele é capaz de não atender ao seu pedido para preservar a sua vida, para cuidar da sua felicidade. Nós servimos a um Deus poderoso. E esse Deus a quem você serve
merece todo o seu louvor e toda a sua adoração, hoje, amanhã e sempre. Queridos, eu gostaria de encerrar esse momento dizendo para vocês 3 frases que eu gostaria que você levasse para sua casa. A primeira delas eu já disse e relembro agora: quem escolhe a Jesus não tem medo de ser diferente. Quem escolhe a Jesus nunca anda sozinho. Não importa se você tem que passar por fornalhas ardentes, ou rios agitados, ou em meio a guerras, os anjos do Senhor acampam ao seu redor. E a terceira delas é que quem escolhe a Jesus nunca sai perdendo, porque o último versículo da história que nós acabamos de ler diz que quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram retirados da fornalha, eles foram colocados pelo rei Nabucodonosor em cargos ainda mais elevados na província da Babilônia. Ao escolher Jesus, você nunca sairá perdendo, porque Ele promete te recompensar nesta terra, mas muito mais do que isso, Ele quer te recompensar por toda a eternidade. Amém. A palavra de Deus nos convida em todos os momentos para sermos fiéis. E queridos, se existe um momento em que precisamos ser fiéis, esse momento é agora, porque nós já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. E eu compartilho contigo uma parte de uma citação muito querida, uma citação que eu gosto muito de Ellen White, que diz que a maior necessidade do mundo é de homens que não se comprem e não se vendam, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, homens que se mantenham fiéis àquilo que é reto, ainda que caiam nos céus. E eu pergunto para você nessa manhã: você gostaria de ser esse homem? Você gostaria de ser essa mulher? Eu digo com frequência nas igrejas por onde eu passo, que quando eu chegar no céu, no primeiro encontro com Cristo, eu gostaria muito que Ele olhasse para meus olhos, estendesse as suas mãos, mostrasse a marca dos pregos nas mãos e dissesse: Mara, valeu a pena eu ter saído do céu, nascido numa manjedoura, morrido na cruz, porque você está comigo aqui hoje, você vai ficar por toda a eternidade. Nesse momento eu quero ter a oportunidade de responder, olhar nos olhos de Cristo e dizer: Senhor, valeu a pena todas as vezes que eu segui o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego e permaneci em pé diante dos ídolos desse mundo. Valeu a pena todas as vezes que eu fiquei entre dizer sim ao mundo e dizer não, e disse não, porque eu estou contigo aqui hoje e eu vou ficar por toda a eternidade. A palavra de Deus nos diz que o mundo passa com tudo que nele há, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Jonas vai compartilhar conosco para encerrarmos esse ponto uma música que fala exatamente isso: que bem-aventurados e felizes são aqueles que conhecem a Deus. Bem-aventurados e felizes são aqueles que abrem mão das recompensas dessa terra para alcançar os aplausos do céu. Se quando você estiver ouvindo essa música, você se sentir tocado pelo Espírito Santo para fazer desse momento um momento de reconciliação com Deus, um momento de recomeço, um momento em que você entrega 100% de si nas mãos de Deus, coloque-se em pé quando você ouve essa música. E logo na sequência, nós faremos oração.